Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Livre. Estamos começando aqui o primeiro episódio do podcast Bíblia Livre. Aqui nós vamos falar sobre conteúdos bíblicos, você vai ficar por dentro sobre alguns assuntos, né? Vamos nos aprofundar aqui sobre assuntos bíblicos, estudos bíblicos. Quero trazer aqui pessoas com conhecimento para nos ensinar cada vez mais sobre esse livro milenar que tem muito a nos ensinar. E o meu primeiro convidado hoje, eu quero explanar aqui, né, sobre o quanto esse meu primeiro convidado conhece sobre este livro chamado Bíblia. E eu quero começar dizendo que, além de bispo, teólogo, escritor, ele também é professor de hebraico bíblico, tá? Então, como bispo, o meu convidado de hoje, ele pastoreia a igreja, uma congregação, né, Igreja do Evangelho Plena, em Guarulhos, que fica ali na Avenida Tiradentes, número 2723, em Bom Clima, tá? Esta igreja, ela é presidida pelo apóstolo Rodrigo Salgado e pela bispa Cristina Salgado. A sede nacional fica na Avenida Mutinga, número 1515, em Pirituba, aqui em São Paulo. Como teólogo, o meu convidado, o bispo leciona em vários cursos em nível básico, intermediário, avançado e avançadíssimo, hein? Via online, pelo WhatsApp. Então, você que tem interesse no hebraico bíblico, você já anota aí o telefone. Número 11, né? DDD 11, aqui de São Paulo, 987174461. Vou dizer de novo, 11 987174461, tá? Ele também é escritor. O meu convidado já escreveu 11 livros e está escrevendo mais 3, tá? Os 7 primeiros são voltados ao Gênesis, de verso a verso, Gênesis do 1 ao 24, até Gênesis capítulo 11, até o versículo 32, 11 e 32, perdão. É subalterno ao tema Jardim do Éden, é o decifrador da mente humana, volume 1 e 2. O 8º livro trata acerca dos segredos por trás das letras, né? E do alfabeto hebraico e como Deus usou-os para criar o universo através das 10 sefirot, eu acho que é assim que fala, né? Que são as esferas. Subalterno ao tema a criação, as letras hebraicas e seus segredos. O novo livro trata agora sobre vários segredos que envolve o livro de Jó, em um nível pouco explorado aqui no Brasil. São poucos, tá, que exploram esse tema. Também, voltado ao tema Jó, do hebraico inimigo, mais o atributo de misericórdia e atributo de juízo. Ou seja, é um tema bastante profundo. E o 10º livro trata da edição especial do volume 1, ou seja, há aqui um livro, o 10º livro vai falar mais profundo ainda, vai se aprofundar ainda mais sobre o que o primeiro livro está falando, é uma edição especial. Né? Jardim do Éden é o decifrador da mente humana, tá? Esse 10º livro é uma edição especial do primeiro livro. É uma versão bem mais ampliada e extremamente necessária, tá bom? Nessa versão, por exemplo, Bispo trata das personagens, revelando e desvendando os segredos por trás de cada um, desde Adão até Enos, letra por letra, tá? E o 11º livro, né, trata sobre Jesus revelado no Antigo Testamento. Lembrando que é o primeiro de vários desse contexto, tá? Então, para você que tem dúvida se Jesus é ou não revelado no Antigo Testamento, aqui já tem um livro, tá, que vai falar de uma forma muito mais profunda sobre isso. E também, como professor de hebraico, leciona o hebraico bíblico há pelo menos 18 anos. Foi licenciado no ensino da língua do hebraico bíblico pelo Instituto Moriá de Ensino e Pesquisa, através do Instituto Kadima, eu acho que é isso, né, Kadima, cursos livres, e aperfeiçoou-se no hebraico bíblico e moderno. Cursou exegese e hermenêutica avançadas, bem como sobre cultura da tradição judaica, tá? Desde o básico até o avançado, tá bom? Eu queria trazer uma observação para vocês que já estão disponíveis vídeos, tá? Desse curso com conteúdo do hebraico da alfabetização completa,
hebraico número 2, com a introdução à gramática do hebraico bíblico, e o número 3, que é o hebraico gramática mais ampla, tá bom? Então, depois de todo esse currículo aqui, eu quero apresentar para vocês o meu amigo, o meu parceiro, o Bispo Fábio Rodrigues. Shalom, meu amigo, tudo bem? Muito bem, quero agradecer pelo aceite do convite, por esse primeiro episódio. Maravilha. Trazer você aqui para falar sobre este livro, né? Um livro milenar, fantástico, que tem muito a nos ensinar, né? Há quantos anos que a gente não se via? É verdade, né? Veio a pandemia. Uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos, por aí. Uma alegria poder receber o convite. É um prazer estar aqui. Amém, muito obrigado. E você sabe que eu gosto muito de estudar a palavra, né? Faço parte de alguns grupos de estudo que você tem e eu gosto de fazer algumas perguntas, Maravilha. né? Pode mandar. E é interessante porque a Bíblia vai falar sobre esse conhecimento, né? Sim. O conhecimento é quem vai nos trazer a libertação, né? Conhecereis a verdade, né? A verdade que nos liberta, né? Sim. E eu gostaria já de entrar numa questão bem rápida que é sobre o hebraico. Sim. Né? A gente sabe que o Antigo Testamento, a maior parte dela, né, foi escrito em hebraico, Sim. né, com um trecho em aramaico. Algumas porções em aramaico, exatamente. Algumas porções. Então é importante, a importância de nós sabermos o porquê do hebraico, né? Como a gente pode entrar nesse assunto. Sim. A primeira pergunta, Bispo, que eu queria fazer é: o alfabeto do hebraico é parecido com o nosso? Como é que funciona essa questão do alfabeto? Porque às vezes a gente vê lá algumas letrinhas e a gente não sabe nada. A gente só vê os símbolos. Para mim são símbolos. São símbolos, exato. Né? Mas como é que funciona essa questão do alfabeto do hebraico? O alfabeto hebraico ele é composto de 22 letras de Aleph a Tav, né? É interessante esse Aleph e Tav, porque em grego a gente fala alfa e ômega, né? Referindo-se a Jesus, o princípio e o fim. E em hebraico, Jesus ele aparece na primeira letra e na última letra. Ele é o princípio e o fim. Então, de Aleph a Tav, nós temos 22 letras. Inclusive, se você puder emprestar sua Bíblia, o Salmo 119, provavelmente, eu espero que esteja aqui, nós vamos encontrar o nome das 22 letras do alfabeto hebraico. Olha que interessante, né? Então, você que está me assistindo nesse momento, provavelmente você tem uma Bíblia onde você vai encontrar no Salmo 119, tem outros salmos, outros livros também, mas no Salmo 119 nós temos 176 versículos e existe uma razão. Então, nós encontramos o Aleph antes de iniciar o verso 1, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, o total são 22. De 8 em 8 versículos, é interessante isso, nós vamos encontrar cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Então, de 8 em 8? De 8 em 8. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 8 inicia-se então o Aleph. Então o início da expressão, por exemplo, bem-aventurados, Ashrei, por exemplo, no hebraico, ela começa com a letra Aleph. Entendi. O Salmo 119 ele é um acróstico. E no Salmo 119, não em todas as Bíblias, mas na maioria, nós vamos encontrar as 22 letras do alfabeto hebraico. Mas o que é um acróstico, para quem não sabe, para quem não conhece? Um acróstico é quando nas iniciais das letras nós temos uma representação ou de uma palavra, ou de uma frase, ou de algo, uma revelação muito profunda. Por exemplo, quando a gente pega CNPJ, certo. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então esse acróstico é um acróstico pequeno. Tá. No caso do acróstico bíblico, você tem o início do Aleph já iniciando todos os versos de 1 a 8. Ele começa com a letra Aleph e depois ele começa então a desenvolver do versículo 1 até o versículo 8. Terminando o versículo 8, nós temos o versículo 9. Não sei se você pode olhar aqui, ó. Sim. Nós temos a consoante Beit, a segunda letra. Do 9 até o 16, então nós temos aqui a liderança desta segunda letra do alfabeto hebraico, letra Beit. A partir do 17 até o 24, nós temos a letra Gimel. Então, para ganhar tempo, e sucessivamente de 8 em 8, nós temos então as 22 letras do alfabeto hebraico. Aleph, primeira, Beit, segunda, Gimel, terceira, Dalet, quarta, Re, a quinta, Vav, a sexta, Zain, a sétima, Het, a oitava, Tet, nona, Yud, décima, Kaf, Lamed, Mem, Num, Samer, Ain, Tzad, Kuf, Reish,
Shin, Tav. São as 22, São as 22 letras do alfabeto hebraico. E é incrível, porque se nós temos 22 letras do alfabeto hebraico espalhado no Salmo 119, e nós temos uma divisão de 8 em 8 versículos, 22 vezes 8, 176. Não por acaso, o Salmo 119 conta com 176 versículos. E é um acróstico. E enaltece 8 coisas que numa outra oportunidade eu vou trazer aqui. Quais são essas 8 coisas? Já começamos... E o número 8 é interessante ressaltar, que é o número, quando você soma o nome sagrado de Deus, você tem lá Yud, que vale 10, o Re, que vale 5, o Vav, que vale 6, e o Re, que vale 5. Se você somar todas as letras, vai dar o número 26. Aí eu tenho uma dúvida. Sim. Você está falando de somar as letras. A gente não encontra números no hebraico. Aparentemente não Aparentemente, assim, eu, por exemplo, nunca vi número no hebraico. Eu já ouvi dizer que essas letras, elas têm valores numéricos? Sim, tem valor. Por exemplo, a letra Aleph, ela tem um valor numérico 1. A letra Beit... ela tem valor 1 porque ela é a primeira? Porque é a primeira. Tá. A segunda... Então vai mais ou menos de 1 a 10, das primeiras letras do alfabeto hebraico é de 1 a 10, unidade. Quando chega na 10ª para frente, então a 11ª, a 12ª, aí já começa a vir já a questão já não é mais unidade, agora é decimal. Tá. E depois chega na centena. Então de 1 a 10 nós temos Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Vav, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet e Yud. 10, de 1 a 10. De 1 a 10. Isso. A partir de 10 para frente já começa 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí vai na dezena. A partir de 300, a partir de 100, na verdade, começa 100, 200, 300, 400. Para resolver a questão é o seguinte. Aleph vale 1. Beit vale 2, Gimel vale 3, Dalet vale 4, Re vale 5, Vav vale 6, Zain vale 7, Het vale 8, Tet vale 9, Yud vale 10, Kaf já vale 20, lembra? 10, 20, 30? Isso. Aí começa depois 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Depois... nós começamos a contar 100, 200, 300, 400. Então, o valor guimátrico, né, numérico, por trás de cada letra, traz vários segredos encapsulados. Então, quando a gente começa a utilizar destas regras, nós começamos a interpretar a Torá da forma como os grandes sábios da tradição judaica interpretam. Tá. A Torá, que o senhor fala... seria o Pentateuco. O Pentateuco em grego. Os primeiros livros da Bíblia. Entendi. Que o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em hebraico nós falamos Breshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros. Exatamente. Agora, o início da Torá, né, ainda falando sobre o alfabeto hebraico, Sim. com os números, o início da Torá, ela segue essa ordem alfabética, como o senhor acabou de escrever? Então, se a gente abrir a Bíblia aqui, ela vai seguir essa ordem? O Aleph, por exemplo? Não vai aparecer o Aleph por uma razão muito técnica interessante, inclusive vale ressaltar que se a Torá tivesse iniciado com a letra Aleph, o próprio início da Torá traria maldição, o próprio desenvolvimento da Torá. Então, os sábios dizem que a Torá ela começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, porque a primeira letra ela traria uma conotação negativa. Que é Beit, é isso? Que é Aleph, a primeira letra. Aleph é a primeira segunda letra é Beit. A segunda seria Beit. Certo. Então, na primeira letra não poderia iniciar a Torá. Por que não? Porque remete a uma palavra arur, que significa maldito. Então, é uma conotação negativa. Então a palavra Aleph traz uma conotação... A letra Aleph ela traz uma conotação negativa. A letra Aleph, isso, não então palavra. Então não poderia iniciar a Torá com essa letra. Porque essa letra remete à palavra maldito, por exemplo, ou amaldiçoar. Como a Torá é vida e não morte, então ela inicia com a segunda letra do alfabeto hebraico, que tem aqui, segunda letra qual seria? Beit. E é interessante... porque essa letra ela inicia a palavra berachá, bênção. Berachá, que é bênção, que é diferente de maldição. Arur, maldito. Berachá, bênção. Então, de uma forma assim, genérica e, vamos dizer assim, uma pessoa que não conhece o hebraico como eu. Sim. Digamos que se... Um exemplo, tá? Sim, não foi claro. dessa forma, mas...
Isso, se Deus começasse então o mundo com a letra Aleph, ele estaria começando como uma maldição? Seria isso? As coisas criadas não seriam benditas, porque elas são benditas depois, né? A criação de Deus é algo bendito, algo maravilhoso, né? Então, por isso que começa a Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Que quer dizer? Em um princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse princípio, ele está vinculado a Abrahá, a bênção. Esse princípio está voltado à bênção de Deus. Foi uma bênção Deus ter criado os céus e a terra. Entendi. É uma bênção nós termos sido criados a Tselem Elohim, a imagem de Deus. Entendi. Por isso que começa com a letra Beit e não com a letra Aleph. Mas tem outros exemplos que eu poderia dar também, outros motivos, e tem um motivo muito mais forte do que essa palavra Berachá, mas com o passar do horário a gente vai estar conversando sobre isso. Tá. Dentro dessa primeira expressão que abre a Torá, eu já ouvi dizer de alguns hebraístas, né, Sim. que existe alguns segredos aí embutidos nessa expressão Breshit. Sim, né? verdade. Breshit é Gênesis. Em um princípio. Em um princípio. Nós temos a preposição be. É verdade, então, isso. É verdade, verdade, e muito mais do que isso, porque tem algumas pessoas que conseguem apenas encontrar algumas palavras lá. A maioria dos hebraístas falam que nós encontramos dentro dessa expressão Breshit, por exemplo, a palavra Rosh. A palavra Rosh que significa cabeça, líder. Não é? Mas não só. Outros hebraístas também falam que nós encontramos dentro dessa expressão o verbo bará, que são as 3 primeiras letras que iniciam esta expressão. Bará significa criou, ele criou. Mas aí eu fiz uma seleção de palavras, né, com conhecimento técnico, evidentemente, nós encontramos. Olha que interessante, meu amigo. Breshit, nós temos então as consoantes Beit, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Então, quando a gente começa a trabalhar com essas letras, nós conseguimos extrair algumas palavras dentro desta expressão. Só dessa expressão Breshit? Nós ficaríamos aqui pelo menos 2, 4, 6, 8, 10, 12 horas falando, explicando a razão de cada uma dessas letras. Então, cada letra... 2 horas para poder explicar. Meu Deus. Mas a grosso modo falando, nós podemos extrair da expressão Breshit, por exemplo, a palavra aramaica bar, que significa filho. Então, peraí, deixa eu tirar uma dúvida agora, Sim. aproveitando que o professor de hebraico está aqui, eu preciso Sim. explorar. Fique à vontade. A gente aprende que filho na Bíblia é bem, Ben. né? Sim, Então ben. a gente vai ver ali algumas Ben passagens. Elohim, por exemplo, filho de Deus, é isso mesmo. E qual que é a diferença para bar? Ben e bar, que o bar é aramaico. Ah, tá. E Ben é hebraico. Hebraico, entendi. Isso. Então bar é aramaico. Exatamente. Então, por exemplo, a tradição judaica não usa muito o termo Av para Deus, que significa pai. Usa mais Abba. Porque Abba é um sentido muito mais místico, muito mais profundo. Tem muito mais energia. Lembrando que quando Deus criou o universo, Gilson, ele usou as 22 letras do alfabeto hebraico, mais as 10 formas para poder criar o universo. Então, por trás das 22 letras do alfabeto hebraico, existem ali encapsulados vários segredos, milhares de segredos. O que são essas 10 formas? Que o senhor fala Essas 10 formas, elas são conhecidas como Keter, coroa, que está lá em cima, como se fosse o trono. Depois tem Rohimá, que é a segunda, que é sabedoria. Depois tem Biná, que é entendimento. Depois tem Hesed, que é misericórdia. Depois tem Gevurah, que é severidade. Tiferet, que é equilíbrio, beleza. Depois tem Netza, que é vitória. Hod, que é louvor. Tem Yesod, que é o fundamento. E Malhut, que é o reino. Então Deus cria o mundo baseado essas 10 esferas. Usando as 22 letras do alfabeto hebraico. Elas? Todas elas. Por exemplo, quando nós ouvimos a respeito do que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Sim. e essas coisas vos serão acrescentadas, ele estava falando do acréscimo dessas sefirot, das 7 últimas. Porque as 3 acima, Keter, que é a coroa, onde está o trono de Deus, Rohimá, que é sabedoria e Biná, Rohimá e Biná, entendimento, essas 3 esferas mais superiores, nós não temos acesso, nós não temos a mínima ideia, mas as 7 abaixo, ela vai nos levar ao reino. Agora, Jesus nos introduz no reino, ele veio despertar em nós o reino, ele disse, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Certo. Quando ele... Pode falar. Essas coisas, quando ele fala, essas coisas serão acrescentadas, são essas que ele falou da esfera de cima? Da esfera de cima, ou seja, da primeira, de baixo para cima, já começamos com Malhut.
Então não é aquela coisa que a gente pensa que a gente sempre ora, De tipo acréscimo assim, de prosperidade financeira. Não. Então ele está falando exatamente sobre... Sim. São 10 esferas. São 10 esferas. Ele fala sobre as 7 últimas. Sobre as 7 últimas, porque as 3 de cima, para dar o cômputo de 10, nós não temos acesso, nós não temos a capacidade, dizem os sábios, de entender tudo isso. Então, de baixo para cima, que é da onde nós estamos. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em um princípio criou Deus os céus, está em cima, e a terra, é onde nós estamos embaixo. Então, de baixo para cima, nós contamos o Malhut, reino, aonde Cristo nos introduz e diz, essas coisas serão acrescentadas. O quê? O fundamento, que já é o segundo, que seria o 9 de cima para baixo. Fundamento que é Yesod. Não é? Tem uma expressão em Provérbios que diz assim, Tzadik Yesod Olam. O justo é o fundamento do mundo. Veja que profundo isso. Então você vai, na medida em que você vai se aperfeiçoando, você vai se familiarizando com o reino de Deus, você vai recebendo o reacender, o despertar dessas lâmpadas que nós não sabemos. Não tem ideia, mas elas estão sendo reacesas, porque se não forem reacesas essas lâmpadas, né, e só foram apagadas pelo pecado, olha que interessante, olha a chave. Então elas são reacesas através de Cristo. Cristo, ele vem e disse, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Certo. Então, a pessoa que chega cansada, ela chega cansada por quê? Porque falta uma luz dentro dessas esferas. Se a esfera, uma dessas 10 esferas apagar em nós, nós ficamos depressivos, a nossa vida material não vai para frente, a nossa vida espiritual fica bloqueada. Essas 10 esferas são coisas extraordinárias, mas a gente poderia marcar um outro podcast só para falar sobre essas esferas. É complexo, né? Exatamente. Agora, continuando nessa expressão, o que a gente pode encontrar, por exemplo, o senhor estava falando que cada letra, né, tem um segredo encapsulado, vai ter uma coisa embutida ali. Sim. O que a gente pode olhar para isso? Porque a gente está falando de hebraico e o hebraico ele precisa ser compreendido, né? Sim, mesmo para a gente que não entende, Sim. mas a gente precisa ter um entendimento, né? O que essa expressão tem que nos revela algo que revela dentro dessa expressão de algo mais amplo, algo que todos conseguem compreender, cada letra, o que a gente pode falar que todos possam entender, mesmo que não seja de hebraico, que não conheça hebraico? Por exemplo, nós temos aqui o verbo bará, né? Você tem aqui as 3 primeiras letras, né, que iniciam essa expressão. Se você atentamente observar essas letras, você vai encontrar aqui o filho, na letra que inicia a palavra bar, filho. Na segunda letra você vai encontrar na consoante resh, você vai encontrar o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santificador, na segunda letra. Na segunda. Então você vai ter na revelação. E a terceira você vai encontrar a letra que vai iniciar a palavra Abba, pai. Não, peraí. Vamos lá, por isso que eu estava falando aquela hora de bar, porque eu até falei bem, né? Sim. Então, dentro da palavra em hebraico, dentro dessa expressão em hebraico... Por trás das letras eu já consigo ver os segredos encapsulados, eles não estão aparentes. Enquanto a pessoa ela pega um dicionário e traduz uma palavra, uma expressão, eu estou dizendo que por trás das letras existem segredos, milhares de segredos. Uma letra, nós temos 22 letras do alfabeto hebraico, então se eu pegar a letra Aleph, eu ficaria aqui uma semana trazendo várias explicações em relação a esta palavra. Por exemplo, a palavra Aleph, se eu fosse escrever por extenso, Aleph, a própria letra Aleph, Lamed, e Fei, Aleph, por extenso, em hebraico, se eu estiver escrevendo hebraico por extenso. A força que instrui aquilo que eu vou dizer. Isso é Aleph. Olha aí. Então, para nós falarmos alguma coisa, a gente precisa ter uma noção do que a gente está falando. O poder da fala, poder da palavra está na letra Aleph. Agora há pouco, o senhor falou que Aleph era uma palavra com uma conotação negativa. Uma letra com uma letra. Eu estou confundindo, gente. Estou me familiarizando com essa questão do hebraico. Não é palavra, é letra. É letra, Agora há pouco o senhor falou que a letra Aleph tinha uma conotação negativa. Por isso que não se começou com a letra Aleph, com a primeira letra do hebraico. Sim. E como que pode, então, aí a letra Aleph estar revelando, no caso, a sequência, o pai? O pai. Porque ela já não está no início.
Então, dependendo da ordem que essa letra estiver, ela pode sim trazer uma conotação negativa ou uma conotação positiva. Ah, ela tem essa flexibilidade Sim. dependendo de onde ela é colocada. Dependendo de onde você vai encontrar na Torá a letra Aleph, ela tem uma conotação negativa. Então isso é muito importante, porque Sim. se a gente começa então a se aprofundar na questão do hebraico, né? E aí as pessoas começam a ter interesse e falar, eu vou procurar em hebraico para ver como é que funciona. Daí se ela encontra a palavra, a letra Aleph no início da... Depende da palavra. No caso da expressão aqui, que está iniciando a Torá, os sábios dizem que o Criador tomou esse cuidado quando inspirou Moshe Rabbeinu, como eles dizem, o nosso mestre Moisés, para poder iniciar dizendo Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Poderia ser uma outra expressão, mas começa com essa expressão para poder abençoar a criação. Se tivesse utilizado, por exemplo, uma letra Aleph, poderia iniciar com Arur, maldito, a criação de Deus, quando criou os céus e a terra, não é legal. Entendi. Então, por exemplo, eu estive numa igreja de um amigo, recentemente, e eu vi no quadro escrito Hamikdash, mas ao contrário. Isso. E isso, quando eu falei para ele, você sabe o que está escrito aí? Ele falou assim, o templo. Eu falei, não, a pessoa tentou escrever o templo, Hamikdash, mas está escrito, está mostrando uma invocação de demônios. Está dizendo assim, se levante contra mim, demônio. Meu Deus. Então, a letra hebraica, ela é chamada Lashon Kodesh, a língua sagrada. Ela não pode ser pronunciada de forma errada, tem energia. Lembremos que Deus criou o universo com energia, com a força, usando o quê? As letras, as 22 letras do alfabeto hebraico e as 10 formas, não é? E tem também uma coisa que a gente não se isso, atenta. É fantástico e é profundo, né? Porque é justamente uma pergunta que eu ia falar agora, porque a gente não lê o hebraico como a gente costuma ler os textos em português, né? Sim. Tem uma sequência diferente, né? Sim. Então... Nós lemos da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. E já o hebraico é da direita para a esquerda. O hebraico é da direita para a esquerda. Se lê e se escreve da direita para a esquerda. Então a gente não pode cometer o erro de querer pesquisar alguma coisa em hebraico, né? E lendo da esquerda para a direita. Como se a gente leu a língua portuguesa, né? Então isso também influencia no conhecimento de um aprendizado. A única palavra que você vai conseguir fazer isso e dar certo é aba. Que você tem o Aleph no início e no fim. Só tem a beit no meio. Entendi. Então aqui a gente sabe que então agora essa expressão Breshit. Da expressão Breshit nós tiramos bar, filho, bará, criou, Reshit, princípio, Rosh, cabeça, Esh, fogo, e Shit, colocar. Ou seja, bar, filho, bará, criou, Reshit, princípio, primícia, principal, daí que vem essas expressões, Rosh, cabeça, chefe, líder, Esh, fogo, Ashit, colocar, estabelecer, e também é o número 6 no aramaico, Shit. Número 6? Só na expressão Breshit daria pra gente ficar aqui pelo menos umas 12 horas. Falando em número 6, a gente eu queria continuar ainda falando sobre isso, mas aí a gente tem uma coisa assim muito sobre número, né? Sim, na Bíblia. E a gente sempre fala do número 7, o número da perfeição, que é o número de 12, Deus. É o número de Deus. O número 7 realmente é o número de Deus, é o número da perfeição? Então, porque eu tô falando isso, Bispo, porque a gente costuma muito ouvir sobre isso. Agora, é um ensinamento que é nos passado, mas até onde isso é coerente, relacionado ao original na língua hebraica. Sim. Na verdade, o número 7, ele é o número da perfeição. Tranquilo. Só que Deus é muito mais que perfeito, porque ele que criou a perfeição. Ok. Quando a gente pega as letras que formam o nome sagrado, Yud, Rei, Vav, Rei, conforme mencionei, você vai ver que tem um cômputo de 26. Yud vale 10, 10. O Rei vale 5, 15. O Vav vale 6. 21. E o Rei vale 5, 26. Então, 2 mais 6, 8. Então o número de Deus é 8, que é o número do infinito. Deus não tem princípio, meio e nem fim. Ele é infinito. 8 é o número infinito porque ele tem aquela forma do infinito. Um formato. Se você colocar o número 8, você não sabe onde inicia nem com onde termina. Esse é Deus. Olha aí. Então, isso... Exatamente. Esquece essa questão de o número 7 ser o número de Deus. E em cima da sua curiosidade, se nós pegarmos o nome Yeshua, que é Yud, Shin, o Vav e o Ain, nós vamos ter também o total de número 8. Nós temos Yeshua. O Yud vale 10, o Shin vale 300, o Vav vale 6 e o Ain vale 70.
Se você pegar o cômputo de todos os números, vai dar um número na centena, e depois você fracionando, que a gente chama de mispar Catan, você vai fracionando o número, reduzindo o número, você vai chegar também no cômputo de número 8. Também número 8. Também número 8. Olha Só que, quando você pega também a palavra Satã, que é opositor, nós também temos o número 8. Aí a gente vai falar assim, então o Satã também é infinito? Satã também é que nem Deus? Não. É que nós estamos falando de potência. Só que a potência que Yeshua tem é superior à potência de Satã. Mas ele é uma força, ele tem força. É um ser eterno também, né? E aí você tem a conotação do Pai. Né? A força do Pai que ele tem, deu para o Filho, sucessivamente. Né? Quem me vê, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus disse, o João fala que Jesus veio, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para você desfazer uma força, você tem que também ter uma força. Ou superior. Você tem que ter uma força superior para você desfazer daquela. Então, embora Satã também tenha o número 8, ele é inferior ao poder do Filho e ao poder do Pai. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, né? Porque o que seria de nós, né? Porque, na verdade, a gente vê todo esse contexto, toda essa... Agora, há uma dificuldade também, né? Porque, assim... Desde pequeno, eu não sou de berço cristão, como costuma se falar, né? Eu me converti depois de muito tempo, então eu fui aprendendo e eu fui tomando gosto por esse assunto, né? Que é a Bíblia, que é a palavra, que é onde a gente aprende, né? A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus como que diz lá o versículo? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé ela vai crescendo. Na medida em que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, exatamente. É verdade. Só que não é bem assim, porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, Bispo, eu comecei a ter certas dificuldades. Primeiro por causa das traduções. Sim. Né? Porque eu percebia que cada Bíblia tinha uma tradução diferente, cada uma tinha uma interpretação diferente, e aí eu comecei a entender que a Bíblia tinha contradições. Aparentes contradições. Aparentemente, Só que eu percebi que não eram contradições, eram versões que eram ruins. Sim. Né? Só que hoje eu já tenho um pouco mais de conhecimento para ler a Bíblia e ter um discernimento em alguns assuntos. Mas existem formas, né, de ler a Bíblia que eu gostaria que o senhor explanasse um pouco a respeito disso. Quais são as formas de a gente poder conseguir ler a Bíblia e entender o que está sendo dito? Sim, muito importante essa pergunta, pertinente, porque a tradição judaica primeiramente ela diz o seguinte... que para nós entendermos no que tange a Torá e o Tanar, né, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Tanar é todo o Antigo Testamento, né? Torá, que é a Torá, Nevim, Ketuvim, isso é Tanar, são as 3 repartições do Antigo Testamento em hebraico. E eles dizem que para que você possa interpretar com segurança os textos de Gênesis a Malaquias, é necessário você dominar uma técnica chamada Pardes. Pardes do hebraico significa pomar, que remete ao Gan Eden, ao Jardim do Éden. São metáforas, né? Então existem 4 formas de interpretação bíblica, né? Então a primeira forma é a forma mais simples, a mais utilizada pela maioria, que é o nível Pshat. Por que Pardes? Se você tirar as vogais, fica P-R-D-S. Se você tirar Pardes, se você tirar o A e o E, fica só o P-R-D-S. Só as consoantes. As consoantes, perdão. Tirando a vogal, fica as consoantes, então fica o P é Pshat, que é o literal, o superficial. O R já é o remes, que é alusivo, é uma pista. Aquele texto está te dando uma pista, não é aquilo que você está imaginando. Né? Já o D é drash, que é uma coisa mais investigativa, mais profunda. E tem que é o D, né? E o S é o Sod, que é o secreto, o segredo. Então você tem esses 4 níveis. Na medida em que você vai lendo a Torá, o Tanar, o Antigo Testamento em hebraico e em aramaico, você tem essas 4 técnicas de interpretações. Por exemplo... São 4 técnicas. São 4 técnicas. Então você tem lá o literal. Às vezes você vai ler uma passagem que é literal de fato. Aquilo de fato é aquilo da forma que a gente está lendo. Ok. Mas quando você pega, por exemplo, uma serpente falante. É isso. Gênesis 3. É isso, bispo. Essa é a grande questão. As pessoas, às vezes, elas se questionam. Eu, inclusive, já me questionei. Sim, que é natural. Serpente fala.
Se falou no Éden, por que ela não fala ainda hoje? Não é? Né? Temos também o jumento de Balaão, a jumentinha de A Balaão. jumenta, exato. Se ela falou naquela época, por que não fala hoje? Exatamente. Então essa é a grande questão. Sim. Por exemplo, a palavra Nahash, ela tem 3 segredos interessantes, que é Nun, Het e Shin. Nahash. Então, a Torá, para aquela pessoa que é superficial, ela vai pensar apenas que é uma serpente que falou de fato. Ela falou porque o inimigo usou ela, ou então ela de fato é o próprio diabo, tal. Mas essa é uma interpretação literal, superficial, que é válida também. Também é válida. Também é válida porque tem pessoas que não têm o nível, os outros 3 níveis acima, certo. né? Então a gente tem que levar em consideração. Mas se você pegar cientificamente, não é comprovado que serpente tenha falado até hoje. Ok. Não é? Até hoje nunca foi... Nunca. E aí o que acontece? O poder da fala é uma coisa interessante, porque se a gente tenta defender que de fato a serpente falou, então ela entra no mesmo âmbito nosso. O poder da fala é um presente que Deus deu só a nós. Exato. De todos os seres criados, só o ser humano fala. Por isso ele é Tselem Elohim. Por isso que ele é a imagem de Deus. Ele tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de dizer sim, não sei. Então esse é o ser humano que Deus criou. Então o poder da fala é algo fantástico. Então o segundo nível ali, ele é muito mais interessante você trabalhar, Gilson. Por quê? Serpente não fala, mas ela falou no texto. Opa, então eu preciso entender que existe uma pista ali para mim. Sim. Tem um remez ali, que a gente fala remez, né, tem uma pista, tem uma coisa alusiva ali. O que essa serpente representa? Ela representa o quê? Bom, em primeira instância, nós podemos dizer sim que essa serpente, ela é uma serpente literal. Né? Ela realmente, literalmente uma serpente. Nós podemos dizer, esse nível pshat. Mas em nível remez, nível uma pista, ela já vai representar, de fato, os nossos instintos. Não é? Se a gente pegar, por exemplo, o texto de Gênesis 3, olha que interessante. Temos tempo ainda, Bibi? Temos. Gilson, temos, né? Se a gente pegar o texto de Gênesis 3.1, diz assim, que eu sou muito bom para falar, esse deixar eu falo até amanhã. Olha o texto de Gênesis 3.1 em hebraico, né? Depois eu traduzo. Vehanahash hayarum mikol hayat hasadeh asher asa Hashem Elohim vayomer al haisha af ki amar Elohim lo tochlu mikoletz hagan. Ou seja, e a serpente era o mais astuto porque a palavra Nahash, ela é masculina, né? E a serpente era o mais astuto dentre todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então essa serpente não foi o diabo que fez, foi o Senhor quem a fez. Não é? E essa serpente aqui, ela vai ter uma conotação em nível alusivo, que é muito mais próximo da realidade do que em nível literal, porque serpente não fala. Então os sábios nos trazem então alguns elementos interessantes para a gente se aprofundar mais, mergulhar mais, que aí a gente consegue entender, então não é a serpente, não é que ela falou literalmente, mas a serpente fala dentro de nós. Olha que incrível. Né? Porque todos esses personagens aqui, se a gente pegar de Adão até Enos, que são 17 personagens, incluindo também a Nahash, que aí seria 18, né? Todos esses personagens estão dentro de nós. É uma alusão, é uma pista. Lembra que eu falei? Uma pista? É uma pista para dizer que os nossos instintos foram criados por Deus. E os nossos instintos precisam ser controlados. É que aí que nós vamos entrar na questão do livro. Porque quando a pessoa pega um livro como esse, que são um dos livros mais interessantes do mundo, Gilson, essa literatura aqui, ela é uma das mais vendidas do mundo. Essa temática é uma das mais procuradas no mundo. Né? Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. Né? Então, quando tem a pessoa, muito segredo nele. Vários segredos. E um dos segredos é a questão, por exemplo, da Nahash. Nahash tem 3 letras. Num, vida. Het, que é a cerca, a proteção. E Shin, que é a destruição, é a morte. Então, entre a vida e a morte... tem a proteção. Caberia o ser humano a escolha. Ele quer ser protegido ou destruído. Então, quando ele toma uma atitude dele, então isso aqui é uma parábola muito interessante. Fantástica essa parábola. Sim, muito bom. Então você começa a perceber que aqui vai representar os nossos instintos. Né? E esses instintos precisam ser dominados. Bom, se essa serpente são os nossos instintos, o que representa Adão? O que representa Eva? Olha que interessante. Se você parar para analisar, a serpente não foi tentar Adão. Certo. A serpente vai procurar quem? A mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é a representação aqui na Torá, pela parábola, não só pela Eva, que literalmente existiu. Sim. Não estamos entrando nesse mérito da questão. Não estamos falando. Em nível pshat, ela existiu. Adão existiu. A serpente, em nível literal, falou.
Em nível literal. É um absurdo, mas falou, está escrito. Mas em nível remesa, a gente começa então a se aprofundar um pouquinho mais. E a gente percebe que se a serpente representa os instintos, Adão vai representar a nossa razão. A razão. E Eva vai representar a nossa emoção. Emoção. Razão Então, e emoção ali. Quando os nossos instintos estão aflorados, os nossos instintos, ele domina mais a nossa emoção ou a nossa razão? A nossa emoção. A emoção é a representação da Eva. E a partir do momento que a nossa emoção ela é ludibriada pelos nossos instintos, a nossa razão fica simplesmente paralisada. Tem até um ditado que diz, né? Nunca prometa nada quando você está muito alegre e nunca tome decisão quando você está muito irritado. Né? Eu acho que isso tem a ver, né? Porque são as emoções, né, falando ali dentro da gente. Exatamente. Agora, que vai nos prejudicar. Uma curiosidade minha. Quando a gente vê, por exemplo, o que acontece lá com Jó, que Satanás fala sobre Jó e aí Deus permite que Jó entre na vida Deus permite que Satanás entre na vida de Jó. Esse é um nível literal, alusivo, associativo, secreto. Que tipo de nível é esse? Porque assim, até então, até onde eu sei, né, a Bíblia diz realmente que Jó era um homem justo? Por que Satanás, então, teve a oportunidade ali, foi permitido por Deus tocar na vida dele, se ele era um homem justo? Jó era um homem justo? Isso nós vemos em algumas versões, é até um erro de tradução, porque se nós pararmos para analisar, acredito que a sua Bíblia tem uma versão muito boa, e se ela tiver dentro daquilo que está no hebraico, eu vou dizer que ela é boa. Se não tiver, eu vou falar, eita. Olha aí, será que eu estou aprendendo errado? Vamos lá. Essa sua versão aqui parece ser muito boa, pelo menos ela nos trouxe aqui a questão das 22 letras do Salmo 119, porque tem algumas Bíblias que não tem. Não tem, né? Por exemplo, Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro. Íntegro, que significa tam. Tam, que não é completamente íntegro, como Tamim, como Noé era, mas ele era tam, ele era íntegro. Ele era reto, Yashar, e temente a Deus, Irat Hashem. E desviava-se do mal. Então você não vê aqui o adjetivo justo. Não tem essa palavra. Não tem. Se ele fosse justo, Satanás não faria o que fez, não tentaria Jó da forma que tentou. Se a gente pegar aqui o Jó, capítulo 1, verso 5... Mas assim, você está falando que por ele não ser justo, por ele não ter essa justiça, por exemplo, na vida dele. Então ele não tinha legitimidade. Não tinha, na verdade ele deu brecha para que o inimigo fizesse. E olha a prova de que ele não era justo. O versículo 5 do mesmo capítulo 1 diz assim: Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque pensava ele, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Mas ele não está fazendo certo? Ele não está sacrificando para... Aparentemente ele estava fazendo o que é correto, mas o que chama a atenção é o versículo posterior, o verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Opa! Como assim? A tradição judaica diz que depois, pelo fato dele fazer isso continuamente, oferecer holocaustos, Satanás ele se apresenta diante de Deus porque Jó estava dando brecha. Então foi depois que ele estava fazendo vários sacrifícios. Vários, continuamente. Ou seja, ele idolatrava os filhos da tradição judaica. Então aí que eu ia entrar. Então peraí. Então Satanás ele só teve autoridade porque ele teve brecha de idolatria? Idolatria, então avodazará. Que eu ia perguntar, né? Porque a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê, né, na Torá, no Taná, sobre as questões dos sacrifícios. Sim. Inclusive que agradava ao Senhor, né? A gente vê lá sobre Levítico, está falando sobre isso. Como que Jó... Como que a gente vai entender, por exemplo, eu entendi sua pergunta, como que a gente vai entender, por exemplo, Gilson, que Deus recebeu ou não recebeu? A prova está no verso 6. Se de fato fosse um avodat Hashem, como a gente fala em hebraico, serviço ao Criador, não viria Satanás para tentar. Entendi. Mas mostra aqui que foi uma avodazará, um serviço estranho, exatamente pelo serviço estranho, que é um serviço de idolatria. Olha aí. Ou seja, ele queria controlar a vida dos filhos. Ora, nós amamos nossos filhos. Então, assim, é possível idolatrar um filho, idolatrar a esposa, idolatrar o marido, idolatrar o trabalho. Existe esse espírito de idolatria. Existe, e isso acaba abrindo brechas para que o inimigo possa imperar na nossa vida. Isso é muito complicado e problemático. Então, Jó passa por essa situação. E, aliás, o nome Jó, se você pegar, Yov,
significa Jó, se você pegar as duas letras... Iov. Se você trocar as duas letras do meio, fica Oiv. Oiv. Significa... Oiv. Iov é Jó. Oiv, que as duas letras que estão sendo trocadas, a tradição judaica diz que já significa inimigo. Ou seja, o maior inimigo sou eu mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Então o livro de Jó ele não deve ser considerado e nem interpretado como sendo literal. Mas se alguém tiver dificuldade de interpretar como se fosse realmente uma alusão, como se fosse realmente um conto, não tem problema nenhum dela interpretar literalmente. Mas ela vai perder vários elementos. Que você vê Satanás se apresentando diante do trono de Deus, como assim? Mas ele não foi expulso de lá? Então, essa é uma dúvida, então né? tem algumas coisas que não bate. Ele tinha acesso, né? Como é que tinha acesso se ele foi expulso de lá? Então, existem aí várias visões, interpretações, mas eu aconselho você que está me assistindo aí a comprar o livro Jó, Inimigo, o atributo de misericórdia e o atributo de juízo. É muito interessante porque você vai entender a profundidade por trás do livro de Jó. Esse é o livro, eu li aqui. Esse daí é o livro... É o oitavo ou oitavo, nono? Né? É o oitavo, né? É o oitavo. Olha só. E este livro sobre Gênesis decifrando a mente humana, tem questões aqui, bispo, Sim. que deixa realmente a gente com uma... Não sei se posso dizer, a pulga atrás da orelha, né? Porque aqui já logo de cara na introdução eu já coloco aqui que uma pergunta, um questionamento, né? O homem foi criado para ser mortal ou imortal? Ou imortal. Aí você fala assim, bom, ele tinha uma escolha. Lá tinha duas árvores no Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se ele comesse do fruto... Proibido, morreria. Né? Ele morreria. Se ele fosse obediente a Deus, ele daria a vida eterna. Então, agora, como é que fica essa questão? O homem foi ou não foi criado para ser mortal, né? Então, eis a questão. Nós temos aqui duas reflexões interessantes e só uma correção. A gente tem uma ideia de que existiam duas árvores. A tradição judaica diz que era apenas uma, com dois apenas uma árvore? Apenas uma árvore. Não tinha aquela que ficava no centro, no meio do jardim? Por exemplo, nós somos uma árvore, mas temos dois aspectos. Nós somos um único ser, mas nós temos a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Opa! Nós temos a vida e temos a morte. Igual Caim e Abel. Isso. Então nós temos aqui a questão da escolha. O que a Torá está querendo nos trazer? O que o Gênesis está querendo nos trazer? O poder de decisão. Certo. Se o homem comesse do fruto proibido, ele morreria. Mas ele não morreu. E aí? E aí? Porque a Bíblia é bem clara. Né? A Bíblia está sendo clara ali no texto. E fica claro no texto que não se tratava da morte física, e sim do afastamento de uma morte, vamos colocar entre aspas, espiritual. Porque ele fala, certamente morrerás. E não morreu no mesmo dia. Não morreu. E levaram-se muitos anos para ele poder morrer. Isso num nível literal. Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, quando nós temos a questão da árvore da vida, vale ressaltar que o estímulo aqui é para que o homem comesse do fruto da árvore da vida, e não do fruto do mal. Mas se você parar para analisar aqui, no Gênesis, ele vai lá e estimula, o Eterno estimula o homem a comer da árvore da vida. Só que ele prefere comer do fruto do bem e do mal. Quando come esse fruto, a mulher dá para o seu esposo. E ambos, então, são expulsos do Gan Eden. Né? E é interessante ressaltar que a gente tem uma ideia de um casal entrando no Éden. Mas isso é nível Pshat. Isso é nível simples, literal. E a gente tem que entender que nem todo mundo tem uma visão muito abrangente acerca do assunto. Sim. Né? Mas, na verdade, os sábios dizem que é o Éden que está sendo introduzido na mente do homem. Por isso que o livro é o decifrador da mente humana. Então, o jardim ele foi introduzido no homem? A nossa mente é um jardim. E foi plantado nesse jardim, aliás, a nossa mente é o Éden, e foi plantado nesse Éden, que era o deserto, o jardim. Quando você vê lá, por exemplo, em Gênesis 2:7, até botei a ler o texto aqui, o Gênesis 2:7 diz assim, 2 verso 7, diz assim, ó, vê aqui. Vayitzer Hashem Elohim et Hadam afar min hadamah, vaipach beapav, nishmat haim, ou seja, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vidas. Esse Nishmat Haim, esse fôlego de vida, é exatamente este plantar de um jardim no nosso Éden. Este fôlego é essa inserção. Essa razão, esse raciocínio que nós temos. Então, no dado momento, diz a tradição judaica,
que o homem, ele era apenas instintivo. Ele trabalhava, fazia as coisas e tal, mas não tinha esse raciocínio, essa evolução que nós vamos encontrar no capítulo 2, por exemplo. Existe uma transição muito interessante, Gilson. Do capítulo 1 de Gênesis para o capítulo 2, nós temos 2 verbos distintos. Olha mesmo? que incrível, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, vou até dar a Bíblia aí, deixar a Bíblia contigo aí. Tá. Gênesis 1, 26. Lê para nós aí na versão, por favor, portuguesa. Olha que incrível aqui, ó. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Deixa eu ver aqui se é o 27. 27, já vai direto no 27. Pode ir direto? Qual é o verbo que começa aí, Mel? E criou Olha aí. Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí, homem e mulher, que é já uma tradução não muito boa, porque no hebraico vai estar Macho e fêmea. macho e fêmea. Sim. Então, no texto hebraico está assim, ó. Vaivra Elohim et Adam et Salmo betselem Elohim barauto. Zahar nekivar barautam. Ou seja, criou o Senhor Deus o homem, conforme a sua imagem, a sua semelhança, criou-os. Macho e fêmea criou-os. Na verdade, o primeiro é criou, né? Então, recapitulando. Criou Deus o homem, a sua imagem, a semelhança. Deus criou, tá no bará. Aqui está no singular. Está no singular. Mulher, criou macho e fêmea. a ele, né, o homem. Só que aí quando fala Zahar nekivar bara otam já não é mais singular, é plural. Então aqui nós temos a criação no singular e no plural. Uau. Opa, mas peraí. Então, porque aparentemente parece aqui que Deus ele cria o homem e a mulher ao mesmo tempo. Exatamente, esse é o ponto. Ele é criado no mesmo momento. Só que no capítulo 2, a gente tem a impressão de que o homem foi criado primeiro, depois a mulher retirada da costela. É isso que eu falo pra machaiada. Às vezes eu falo assim, peraí, o homem que se acha demais, vocês não são mais especiais que as mulheres não, porque vocês foram criados ao mesmo tempo. Não, mas a Bíblia fala que o homem foi criado. Não. A Bíblia diz que o Deus cria homem e mulher ao mesmo tempo. Ele só forma o homem primeiro para colocar no jardim, né? Sim. Para fazer lá como fala? Arar, né? Cuidar da terra, né? Lavrar e guardar. E cuidar da terra. Então, aqui tem um... Tem um mistério profundo. Aqui, né? E outra coisa, ele é chamado de Zahar Nekivá, ou seja, de macho e fêmea. No capítulo 1, ele é apenas instintivo. Instinto. Não tem Nishmat Ehaim, que é o fôlego de vida. Nishmat vem da palavra Neshama, razão. Eu ia falar o espírito, não é o espírito. Não é o Ruach. O Ruach é o fôlego de vida. A tradição judaica diz que nós temos 5 níveis de alma. 5 níveis de alma. Então, fora o Guf, corpo, então nós temos a nossa Nefesh, que é a alma instintiva, Ruach, o espírito, Neshama, Hayá e Yehidah. Então você tem, na sequência, você tem a alma instintiva, Nefesh, você tem o fôlego de vida, que é o Ruach, você tem Neshama, que é a razão, você tem Hayá, que é a subconsciência, isso a gente consegue entender quando a gente está dormindo, e Yehidah, que é o coma, quando a pessoa fica em coma, ou quando ela morre, que é uma transição entre vida e morte aí, já é o 5º nível. 5º nível de alma. Então nós temos 5 níveis de alma. Os animais irracionais, o gato, o cachorro, eles só têm 2 níveis, que é o Nefesh, que é a alma instintiva, onde ele sente o desejo pelas coisas e tal, né, comer, dormir, a coisa toda. Tem o Ruach, que é o espírito, e depois tem só esses 2 dentro do corpo. Olha que interessante isso. Isso aqui é uma chave poderosa. Nós não, nós além de ter esses 2, nós recebemos mais 3. E quando é que nós recebemos esses mais 3? Né? Esse acréscimo. Já lá em Gênesis 2:7, Nishmat Haim, fôlego de vidas. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então, por exemplo, o Senhor Deus no Gênesis 1, verso 27, fala criou. Já no Gênesis 2:7, qual é o verbo que aparece? Formou. Já formar. Então, no primeiro é bará, criar do nada. O segundo já é yatsar, é formar a partir de algo já criado. Uau! Olha. Percebendo? Sim. Então, o homem é chamado de macho e fêmea, no capítulo 1. Na criação. Aí, na criação, o homem e a mulher foram criados juntos. Pelo menos é o que está no texto. Sim. Não precisa nem conhecer hebraico. Já no capítulo 2, a formação ela é diferente. Com um propósito. O homem já é formado primeiro, e da formação do homem, então, que vem a mulher. Mas aí já é uma questão de formação. Por aí vai. Então, isso é hebraico. Que aí já entra numa outra vertente, é isso? Outra vertente. Aí vai se aprofundando mais e mais. Bispo, a gente está quase com o tempo estourando aqui. Beleza. Eu queria saber um pouco qual é a importância de, então, a gente conhecer o hebraico bíblico para a gente poder aplicar nesse conhecimento. O que o senhor pode dizer para nós entendermos qual é a importância disso tudo?
Por exemplo, quando eu vou estudar Gênesis 1, verso 1, vamos ficar nesse 1, verso 1, tem muita coisa pra gente aprender. Você vê a tradução Deus. Você pode ler em português, por favor? Gênesis 1, verso 1. 1, né? Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, isso você tem o título Deus. Só que quando você vai no hebraico, não está o nome sagrado, Yud, Rei, Vav, Rei. Não está como que os judeus chamam de Hashem, o nome sagrado. Está Elohim. Mas É traduzido como Deus, mas só que no hebraico é Elohim. É outro sentido? E aí sim, um sentido totalmente diferente. Elohim é... Elohim são as extensões de Deus. Só que é traduzido como Deus aqui. Então, quando fala assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Para eu simplificar do hebraico para a língua portuguesa, é o seguinte: em um princípio, criou através dos Elohim os céus e a terra. Então aqui já muda Quem criou? O incógnito. Um Tem instinto. alguém. Olha só. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em um princípio, criou os Elohim, e a partir dos Elohim é que os céus e a terra foram criados. Quem que criou isso? O incógnito. E esse incógnito é o eterno, é Hashem. E só vamos descobrir isso, os sábios dizem, no capítulo 2, verso 4. Olha que interessante, o 2:4. 2:4 diz: Ele toldot hashamayim ve'haaretz Behibariam, Beyom Asot, Hashem Elohim, Eretz Vashamayim. Ou seja, estas são as origens dos céus e da terra, no dia em que foram criados, por quem? No dia em que foram feitos, criados, por quem? Pelo Senhor, Pelo quando Senhor o Senhor Deus os criou. Aqui já tem uma... Aí já tem o Senhor. Que então, isso... uma chave muito importante para quem gosta de hebraico e tem curiosidade. Certo. De Gênesis a Malaquias. Quando você ver o termo Deus, com letra maiúscula, no hebraico vai estar Elohim. É regra geral. Que aí não é Deus literalmente. Não é o Deus, são as extensões desse de Deus que eu estou imaginando. A extensão seria o quê? Tipo, as extensões são os anjos. Os anjos. Sim, os malahim, como a gente fala em hebraico. Então eles são os operários de Deus. Tem gente que pensa que anjo é só para poder receber oração e levar. Não, anjo participou da criação. Entendi. Junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, os anjos estavam ali também. E aqui quando tem o Senhor, Deus... Quando tem o Senhor é uma outra chave. No hebraico vai estar Yud, Rei, Vav, Rei. Que aí sim é o nome... É o nome sagrado. Nome sagrado que não Exato. tem como pronunciar. Ou seja, literalmente nós poderíamos traduzir aqui no Gênesis 2:4. Esta é a origem dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor, o que comanda as extensões, os criou. Que aí sim vai aparecer... O Senhor é o tetragrama sagrado. Então essas dicas você só consegue entender conhecendo o hebraico. E esse Senhor sempre vai dar uma conotação de provedor, né? É o meu Senhor. É o Senhor, o senhorio de tudo. É Ele que comanda tudo. É Ele que dá a provisão de tudo. Inclusive dá o start. O start começa a partir dele. Entendi. Entendeu? Haja luz. Vamos lá pro verso 3, assim. Gênesis 1:3, né? Por exemplo. Para deixar bem claro, né? Vayomer Elohim yehi or, vayhi or. E disse Deus, haja luz e houve luz. Mas quem está dizendo não é o Senhor. É quem? É Deus. As extensões. São as extensões. O Eterno está ordenando e as extensões estão pronunciando as palavras do Eterno. Estão criando as coisas. Isso é muito louco, né? Porque é muito fantástico. É uma coisa que você precisa estudar para conhecer. E sabe o que eu aprendo com isso, Gilson? Sim. Que o Eterno, ele não precisa se aparecer. O ser humano, quando faz alguma coisa, ele já quer mostrar que ele... Tem a necessidade. Deus, o Eterno, não. Ele usa as extensões, os operários, ele dignifica os operários. Ele não aparece, só vai aparecer só no capítulo 2, verso 4, para deixar claro que aqueles anjos, aqueles seres angelicais, não criaram sozinhos. Ou seja, Deus só vai aparecer literalmente no versículo 2. E como é que eu sei que tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por causa da expressão Breshit. Tá lá, ó. Daquela expressão que você mostrou. Beit, Bar, Filho, Uresh, que é a segunda letra, Ruach HaKodesh, Espírito Santificador. E a última letra, que é a Aleph, né, que é exatamente o Abba. E essas três letras, Gilson, Beit, Reish, Aleph, inicia o primeiro verbo, criou. Criou. Ou seja... Essa é a prova de que Deus está... Não só Deus, o Filho, o Espírito Santo e o Pai.
Sim. Porque no verbo bará, criou, que criou do nada, Uhum. tem a participação dos três. Dos Glória três. a Deus. Meu, fantástico. Uau! Aleluia. Gente, olha, Eu nosso posso tempo tá ouvir um encerrando. amém? Amém, né? É fantástico. Bispo, eu queria deixar Sim. aqui um convite. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu já Benção. agradeci pelo senhor ter aceito o convite. Amém. Queria Obrigado. convidar a voltar já no segundo, na próxima Benção. semana. Por quê? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa dentro da palavra que nos ensina sobre a prosperidade, que nos ensina sobre aquilo Sim. que Deus deseja que os filhos dele Sim. sejam, né? Mas só que eu queria deixar para a próxima semana, porque agora já o nosso tempo estourou. Eita. E eu Estourou queria, mesmo. queria aqui, já comprometendo aqui, né, Sim. com as pessoas que estão assistindo, se dá para você voltar aqui certeza. na próxima semana e nos instruir a respeito disso. Vai ser um prazer. Então tá Benção, bom. obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a todos. Você que teve a paciência de nos ouvir aí, nesses minutos, né? Essa 1 hora, já passaram uma Já hora. passaram uma hora. Voaram, Já né? passou uma hora. Voou o tempo, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, os telespectadores. E agradeço também, Gilson, pela oportunidade. Amém. E todas as vezes que você me convidar, eu estarei aqui. Que Sou bom. teu servo, Amém. Obrigado, tá viu? bom? Eu que agradeço. Quero agradecer você que assistiu com a gente até aqui, né? E fica aí esse gancho para a próxima semana, que nós vamos continuar falando sobre o hebraico bíblico e alguns segredos da Bíblia, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Shalom!